Gente, resolvemos falar sobre o assunto que todo mundo busca e, segundo o professor Clóvis de Barros, é a razão pelo qual tudo que a gente faz. Tudo que existe nesse mundo é para encontrar isso, Má. O que é? É a tal da felicidade. Essa tal felicidade. Uma vez que você alcança, né, alguma coisa, alcança algum estado, alguma conquista, ou que você sente que você está em congruência, tá, me sinto feliz. Só que, assim que você se sentiu feliz, esse sentimento ele é fugaz. E eu insisto que não necessariamente a felicidade é a alegria, embora o sentimento que mais se aproxima de quando a gente se sente feliz é o de alegria. Só que ela é mais profunda do que isso. Então, às vezes, a gente vai ser feliz, mas quando a gente não for feliz, não estivermos num momento de felicidade plena, bom, faz parte da vida, vamos aceitar o que é possível fazer. Precisa tanto disso que, já que eu não consigo, eu vou tentar parecer feliz. Mas como é cansativa essa busca por parecer ser feliz. E aí vou substituir a palavra felicidade por parecer ser bem-sucedido. Olá, você está no Arena IE. Eu sou Alessandra Gonzaga. E eu, Marcelo do Carmo. Gente, resolvemos falar sobre o assunto que todo mundo busca e, segundo o professor Clóvis de Barros, é a razão pelo qual tudo que a gente faz. Tudo que existe nesse mundo é para encontrar isso, Má. O que é? É a tal da felicidade. Essa tal felicidade. Então, eu estava lendo sobre isso. Eu sei que você fez, nesse final de semana, um curso de felicidade no trabalho, que vai estar disponível em breve. A gente imagina que vai lançar ele na segunda quinzena de fevereiro. Se não, março, com certeza, vai Sim. estar. Ainda estamos produzindo ali o material, né? Está sendo editado. Está sendo editado. Então, conta para nós como é que foi essa produção do curso, Má. E daí eu trago o pessoal para os livros que a gente trouxe, para as ideias por trás. Eu me amparei, antes de você comentar, em duas bases diferentes aqui. Uma, de entender felicidade do ponto de vista de estado emocional ou de estado subjetivo da mente ou emoção mesmo, esse é um ponto. E outro de entender felicidade do ponto de vista mais filosófico e também de uma certa ciência de felicidade que tem se estudado nos últimos anos, tá? Então, que não necessariamente está ligado ao campo emocional, eu quero dizer. Então, eu me preparei com essas duas coisas, vou poder trazendo nesse episódio que eu estudei, né? Aliás, foi uma coisa muito gostosa estudar sobre isso, né? E eu quero que tu conte também, porque ontem não, no final de semana, você estava muito feliz, assim, quando terminou as tuas aulas. Estudar felicidade. Ter gravado o curso. É isso mesmo, porque o Arthur Brooks, que é um professor de felicidade de Harvard, que é um dos autores que a gente vai comentar aqui, ele fala que uma das acusações que ele recebe é assim: se tu fala sobre felicidade, então tu é feliz, né? E ele diz, não confunda a área de estudo, que ele diz que na verdade é o contrário. Como ele é uma criatura extremamente melancólica, que ele sentiu assim que isso era uma espécie de busca pessoal para ele. E aí, claro, já imaginei você lá, estudando felicidade no trabalho. Então, conta um pouco dessa tua experiência primeiro, Má. De fato, a emoção felicidade, que é o que a gente sente, né, quando a gente... Aí tem vários motivos que levam a gente a sentir, né, a tal da felicidade. Ela tem uma característica que é a sua fugacidade. Uma vez que você alcança, né, alguma coisa, alcança algum estado, alguma conquista, ou que você sente que você está em congruência, tá, me sinto feliz. Só que, assim que você se sentiu feliz, esse sentimento ele é fugaz. Eu dei até o exemplo, né? Imagina uma criança que deseja muito ganhar um brinquedo. E ela quer o brinquedo, ela quer o brinquedo, ela quer o brinquedo, ela quer o brinquedo, ela atormenta os pais, ela espera o dia da criança, ela espera o aniversário, ela espera o Natal, o que quer que seja, ela se comporta, ganha o brinquedo. Dali a uma semana, perdeu a graça. Sim. Né? Então, toda dificuldade não é assim,
o sentir-se feliz. É como a gente mantém esse sentimento, como a gente alcança a Tá, felicidade. então vamos lá. Vou colocar 2 contrapontos para o que tu está dizendo. Uhum. O primeiro vem do Mário Sérgio Cortella. Aham. Então, ele tem um livro do Cortella, Karnal e Pondé, que é apresentado pelo Clóvis de Barros, num dos textos mais bonitos que eu já li do Clóvis de Barros. É assim, eu acho que ele faz as pessoas se arrependendo de não ter convidado ele para falar a respeito no prefácio desse livro, né? Mas aqui o Cortella se posiciona exatamente na direção do que tu está dizendo. Ele diz assim, ó, felicidade é um desejo permanente, mas uma ocorrência eventual. Só que não é a forma como Clóvis de Barros traz a felicidade. Ele insiste que felicidade não é uma coisa como o próprio Cortella chamaria de episódica, embora ele não use esse termo. Ele vai falar que a felicidade ela é suficiente em si mesma, ela não depende de, ela não tem uma utilidade de base. Olha só que lindo esse trecho. Eu vou permitir para as pessoas pegarem um trechinho aqui do texto, porque eu achei realmente fenomenal. A tal felicidade, esse aqui é o Clóvis de Barros, tá, gente? A tal felicidade parece mesmo estar por trás de tudo que fazemos ou pensamos. Basta procurar razões para as nossas decisões. A moda das crianças perguntonas. Estudar no domingo, para quê mesmo? Ir bem na prova, passar de ano, diploma, faculdade, estágio, emprego, salário, consumo? Chegamos numa casa em Maresias. Ah, vai. Um AP em Miami. Vixe! Vamos voltar lá no estudo de domingo. Para quê mesmo? Para aprender. Para saber. Vamos saber para quê? Para a felicidade, balbuciou o aluno mais tímido, já arrependido de ter aberto a boca. E para que a felicidade? Silêncio da galera. A felicidade não é para nada. Porque nada importa além dela. Porque ela, por ela, não leva a nada, não pretende. Ela não é caminho para outra coisa, não é meio e nem instrumento. Ela é o fim da linha. É tudo o que a gente queria desde o começo. Não, o Clóvis de Barros, ele tem vários speeches dele na internet que ele percorre os pensadores gregos e romanos, né, sobre o entendimento deles de felicidade. Ele começa lá, quando ele fala sobre isso, né, ele pega lá o Aristóteles, né, e a noção de eudaimonia. Uhum. O que seria a tal da eudaimonia lá do Aristóteles? Se eu vivo uma vida boa, com propósito, virtuosa, né? Sabe aquela coisa, eu deito a cabeça no travesseiro toda noite e eu tenho orgulho do que eu faço, eu tenho orgulho do que eu sou, eu estou em congruência, né, entre o meu... Como se eu tivesse atingido o Ikigai. Lembra do Ikigai, lá dos japoneses? Não é só isso, né, mas ele é muito representado com aquelas 4 dimensões de eu faço aquilo que eu sei fazer, eu faço aquilo que me remunera, eu faço aquilo que a sociedade precisa, né? Eu faço falo aquilo que eu gosto. Então, nossa, eu sou feliz. Né? Simples assim. Não, eu consigo entender. Só que esse modelo de viver felicidade nos dias de hoje é muito difícil. Você conseguir ter toda a experiência, toda a vivência, toda a maturidade de viver na eudaimonia e falar, não, tá bom. É como se você pudesse viver numa bolha, isolado das comparações, isolado das redes sociais, sem ter ameaça de problemas financeiros, sua sustentabilidade econômica tá legal, tua saúde tá legal, sabe assim, o mundo perfeito. Então eu entendo esse conceito, mas eu entendo a dificuldade de viver a felicidade de acordo com essa visão oriental ou de acordo com essa visão aristotélica. Aí é que tá, eu não acho que os caras, nem o Aristóteles, nem os estoicos, eles estavam falando de uma felicidade, como é que eu poderia dizer, sei lá, ascética ou com asepsia, como para usar um outro termo, limpinha, bonitinha, em que tudo tá lindo. Não, os estoicos não é bonitinha. Não era bonitinha. O estoico, pelo contrário. Era... Né? O estoico, olha,
A vida é druris. E nada né? se compare. E o que eu posso fazer com isso? Isso. Né? Como é que eu faço Então, para ser o melhor da vida que eu tenho? Os estoicos, eles acreditam nesse modelo da felicidade episódica. Olha, às vezes você vai ser feliz. Não vai ser sempre. Quando não for sempre, quando eu estiver na carta de revés lá do jogo da vida, o que dá para eu fazer? O que está sob meu controle? Né? Então, essa é uma visão mais estoica, né? Ela é episódica. Então, às vezes, a gente vai ser feliz, mas quando a gente não for feliz, não estivermos num momento de felicidade plena, bom, faz parte da vida, vamos aceitar o que é possível fazer. É bem parecido com a produção de sentido, né? Nem sempre a vida vai fazer sentido. Às vezes a vida faz sentido. Quando a vida faz sentido, que aí é a visão do Yalom, é a visão do Frankl, quando eu consigo, mesmo frente à adversidade, propor um sentido para a minha vida, é possível ter uma vida viável, é possível ter uma vida minimamente feliz. Sim, que nem diz o Frankl, quando você encontra o porquê, você aceita qualquer o quê. Porque aí eu me agarro no meu propósito, né, seguro na mão do meu propósito e vou. Né? Tá, mas veja só, Má, eu insisto que dá pra gente ir além dessa parte do sentimento. Eu não vou chegar ainda na ciência da felicidade. Vamos explorar um pouco mais por que a gente confunde felicidade com simplesmente estar alegre. Por que às vezes alegria e felicidade, inclusive, vem como sinônimo. Tem, por exemplo, um estudo do Mapping Emotions in the Body, que é um estudo famoso que pedia para as pessoas colocarem, eles fazem em diferentes rodadas, né? Mas basicamente eles perguntam para as pessoas aonde elas estão experimentando fisicamente uma determinada emoção. E quando tu vê lá o rol das emoções básicas, tu vê algumas vezes joy e algumas vezes happiness. Então, às vezes é alegria, às vezes é felicidade. As pessoas confundem a mesma coisa como se fosse uma emoção. E eu insisto que não necessariamente a felicidade é a alegria. Embora o sentimento que mais se aproxima de quando a gente se sente feliz é o de alegria. Só que ela é mais profunda do que isso. Então, quero trazer essas duas diferenças. Então, para isso, eu peguei 2 dicionários que a gente sempre traz aqui no Arena IE, tá? Um é a Pequena Escola das Emoções, do Anselm Grum, o teólogo que até esteve, se não me engano, no passado aqui em Porto Alegre. Ele fez uma palestra ali na PUC, foi bacana esse convite da PUC, né? Eu achei fenomenal. Então, olha só o que ele diz aqui. Todo ser humano quer ser feliz. Mesma coisa que o Clóvis de Barros começou falando. Isso já foi formulado por Platão 400 anos antes de Cristo. Vejam, esse cara era um teólogo, tá, gente? Então, ele vai fazer uma conexão entre felicidade e espiritualidade, ou até mesmo religião, conexão com Deus. Então, mas antes dele ir para a parte religiosa, ele diz aqui, ó, o sentimento de ser feliz se parece com o sentimento de alegria. Mesmo assim, felicidade é ainda uma outra coisa. E aí ele avança e tal, e ele diz o seguinte, fala da nossa necessidade de se conectar com a nossa realidade, com a maneira como a gente está vivendo o mundo, parecido com isso que tu está falando do Viktor Frankl. E aí, quando ele chega mais no fim, ele diz assim, ó, simplesmente ser. Assim poderíamos falar filosoficamente que significa felicidade. Esse simplesmente ser quer dizer, eu não preciso me autoafirmar, eu não preciso obter reconhecimento, eu também não tenho que sentir a felicidade, porque quando eu simplesmente sou, eu também sou feliz. Pois todo aquele que existe, que está em sintonia com o ser, é feliz. E aí ele termina teologicamente falando. Teologicamente falando, sinto felicidade se vivo em sintonia com o que me foi dado por Deus. Olha que barato. Tá, então ele faz essa super distinção. Ele diz que felicidade é ser, sem depender de algo para ser. E no nosso dicionário de fenômenos afetivos, e eu me lembro quando fez aquele artigo das galáxias emocionais lá, mas aquele artigo tu fez há anos atrás, né? Sim. Do universo de emoções, do pessoal lá da Universidade de Barcelona. Barcelona. Ele diz o seguinte, super simples a definição de felicidade aqui no dicionário de fenômenos afetivos. Felicidade é um estado de bem-estar emocional, satisfação,
plenitude, harmonia, vivência e experiência de emoções positivas, ausência de medo. Eu adoro isso. Porque aqui ele vincula não apenas a capacidade de se sentir feliz, no sentido de me sentir bem, né? Uhum. Mas de eu não estar sentindo medo. E isso é um outro componente aqui que se coloca dentro dessa definição de felicidade. Vejam, gente, como é difícil definir esse negócio. Uhum. Sim. E eu vou definir a alegria aqui junto, né? Então, ele coloca aqui emoção, né, que você produz quando você atinge um objetivo, quando você é bem-sucedido, quando você encontra pessoas queridas, quando você encontra alguma coisa que você valoriza, né? E ligado ao amor. Então, a alegria... Lembra que a tristeza, quando você perde algo de valor, né? A gente até usa essa definição, né, no nosso treinamento de inteligência emocional. A alegria é quando você consegue algo de valor. Agora, a felicidade é como se ela fosse assim um pouquinho mais complicada do que a alegria. Isso aí. Porque é muito subjetivo. Imagina uma situação, né, imagina um casal, né? Mas olha só, a gente está aqui, teus pais estão aqui, a mesa está farta, está todo mundo comemorando, ninguém está brigando, ninguém está doente, a gente está próspero. O que você tem que você não está feliz? Né? Então, você tem aparentemente tudo para você estar feliz. Você teria tudo para estar alegre. As pessoas estão ali, né? Os seus entes queridos estão ali, os seus entes amados estão ali, você não está com dor, você está com boa saúde, você está com dinheiro no bolso, está com saúde para dar e vender, você consegue cantar toda aquela musiquinha do Ano Novo, né? Do Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, gabarita tudo, e não está bom. Por quê? Então, essa questão subjetiva, né, é essa diferença entre a alegria e a felicidade. E que no Anselme, aqui interessante tu comentar isso, porque ele fala em algum momento aqui que a alegria, a felicidade está conectada também ao sentimento de gratidão pelo que você tem. Isso, porque eu posso não estar feliz com o que eu tenho agora, mas eu sou grato pelas coisas que eu já conquistei até aqui, ou então eu tenho esperança pelo que eu vou ainda conquistar, então eu acredito em Deus, eu tenho esperança, então isso conforta o meu coração. Tanto é que, às vezes, a pessoa, você olha para ela assim, mas vem cá, aparentemente você não tem motivo para estar alegre. Né? Você teve uma perda financeira, você está com uma saúde, você está prejudicada, mas você está feliz. Por quê? Porque no seu coração, de alguma forma, você está em paz com aquilo que você tem. Então, essa questão entre a felicidade e a alegria é esse seletor subjetivo que faz com que você perceba aquela situação de uma forma única. Que para uma pessoa de fora assim fala, não faz sentido. Não, mas para você faz. Muito então, bom. tanto você pode ter uma pessoa que tem tudo para estar alegre, ela se sente infeliz, ou ela tem tudo para estar triste, mas ela se sente feliz. Né? Porque em função desse entendimento, né? Aí tem vários filósofos, né? Ou o pessoal, o Frankl lá da logoterapia, ou Yalom do existencialismo, né? Que a pessoa ela acaba se conformando com aquela situação ou não. E veja que interessante, né? Você colocou aqui na definição do pessoal lá de Barcelona, a pessoa não tem medo. Isso eu achei a parte mais interessante. Então, porque olha isso como é conecta subjetivo. com os novos estudos de felicidade. Porque da forma como tu está falando, Má, de fato a felicidade ela acaba abrangendo um espectro de emoções positivas. Na tua fala tinha ali, então, gratidão, tinha esperança, tinha paz, que são estados diferentes. A gratidão, a esperança, elas estão na galáxia da felicidade. Porque com a felicidade eu tenho uma necessidade.
Não interessa qual que é a sua necessidade. Se a gente for pegar lá o Maslow, né, a hierarquia das necessidades, essa da musiquinha do Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, vai até as necessidades, né, de sustento, de segurança, de interação social. Mas, por exemplo, não está lá na musiquinha autenticidade, autorrealização lá, o topo das não hierarquias. Tá o topo. Então a pessoa olha assim, mas como assim você não está feliz? Ah, não estou feliz porque não era isso que eu queria para minha vida. Eu sou muito grato pelo que eu tenho, mas ainda não chegou lá, ainda não está. Me lembrei da música do Lulu né? Santos que eu estava ouvindo na hidroginástica. Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Não era bem isso que eu queria. E a pessoa às vezes se sente até culpada de não se sentir feliz. Isso. Mas ela tem uma necessidade dela que não foi atendida. E essa é a diferença de motivação extrínseca e motivação intrínseca, que é a lição número 1 de curso de motivação. Então, a felicidade, ela também parte de uma motivação intrínseca. Sim, eu tenho que estar bem com aquilo. Algo que você interpreta como de valor, como algo que importa para ti. Veja, não só de valor, porque daí entra a alegria, que segundo o Grum está associada à felicidade, mas não se restringe à alegria. Isso, a alegria. Tem algo a mais ali. A alegria é esse bem-estar, né? A felicidade... Não, ao contrário. O pessoal fala que a felicidade é que é um estado de bem-estar e que a alegria está ligada ao valor. Sim, essa satisfação, esse bem-estar, está nos dois, né? Mas na felicidade, as minhas necessidades estão atendidas. E meus atributos de valor, né? Isso, elas estão atendidas. E por que eu falei aqui da gratidão e da esperança? Né? Porque com a felicidade, eu tenho a necessidade atendida hoje. Digamos que eu não esteja feliz, né? Como é que eu não me afundo? Eu olho para trás, eu olho tudo que eu já conquistei e eu fico grato por tudo que eu já conquistei. E isso me traz uma emoção próxima à felicidade. Aí é que tá. Os filósofos dizem que não precisa nada disso. Então, quem trazia... Tá, qual filósofo? Vamos lá. Tá, qual filósofo? Porque cada um diz uma coisa. Não, aí eu tô pensando no pessoal agora, assim, das vibes do taoísmo, tipo, o pessoal lá, eu me esqueço o nome, o Tini Yaga, esqueço o nome desse monge, ninguém sabe direito pronunciar o nome dele. Mais um impronunciável. Aquele cara do livro, o que eu... Como é que é? Já digo aqui para vocês, porque eu fico tentando falar e não trazer referência, é brabo, né, para nossa audiência. As coisas que você aprende quando desacelera. Então, eu estou pensando em filósofos do Zen Budismo quando eu digo isso. O que o Zen Budismo, como teoria, como filosofia de vida, traz? Não tem motivos para você se conectar com algo maior. Tu vai estar olhando para uma paisagem, tu está respirando o ar puro e tu pensa, coisa boa, estou conseguindo respirar. Tu abriu teus olhos de manhã e tu pensa, nossa, que dia lindo. Pode estar chovendo cântaros lá fora ou pode ter um raio de sol chegando no teu corpo. Então, esta percepção que é de uma espécie de conexão com a vida de uma maneira geral, com os órgãos dos sentidos e com tudo o que está acontecendo na tua experiência como ser humano, é uma das formas mais abnegadas de ser feliz. Pronto, você falou a palavra, abnegação. Eu abri mão das minhas expectativas. E do meu passado ou do meu futuro. Então, mas se estar feliz é ter as necessidades atendidas, para eu estar feliz, basta eu abrir mão das minhas necessidades. Né? Me torno simples nas minhas necessidades. Então, só de eu estar vivo, só de eu estar respirando, só de estar chovendo, de só ter tomado um copo d'água. Tomar um copo d'água. Nossa, Ali, assim, eu acredito que é possível, só que não é para todo mundo. Né? Não, eu acho que é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tá, vamos lá, não vamos entrar em camadas. Eu quero te mostrar uma outra coisa. Olha eu apressando, Marcela, aqui, mas eu não quero perder a linha do raciocínio. E isso aqui eu achei fenomenal. Olha só. Então, agora o outro filósofo que veio na cabeça, além as coisas que você aprende quando desacelera, desse monge, né? Felicidade é o sentido e o propósito da vida. Ou, melhor, felicidade é o sentido e o propósito na vida. The whole aim, o que é o the whole aim? O objetivo maior, o grande objetivo e a finalidade da existência humana. Então, vou repetir que eu me atrapalhei aqui na tradução. Então, vamos lá.
Felicidade é o sentido e o propósito na vida, o grande objetivo e finalidade da existência humana. Quanto tempo tu acha que tem essa frase aí, Má? E quem que tu acha que pode ter dito isso? Vá, que viagem, agora faz prova oral de filosofia. Nossa, quanto tempo tem essa frase? Não sei, não vou nem perder tempo aqui. Aristóteles. Uhum. Então, os caras lá, de todo esse tempo antes de Cristo, já falavam que era o propósito, o objetivo, a razão então, da mas aí existência humana. Você voltou à eudaimonia, que é uma vida com propósito, com virtude, né? Essa é a definição do Aristóteles. Mas aí você pega, por exemplo, assim, Heráclito, que veio logo em seguida. É aquele que você não toma banho duas vezes no mesmo rio, porque você não é mais o mesmo, o rio não é mais o mesmo, etc, etc. Digamos que você tenha encontrado o seu propósito e seja virtuoso. Aí veio a primeira tempestade. Puxa, mas estava tão bom, mudou. O que eu vou fazer? Vou cortar os pulsos agora? Então, o Heráclito fala, olha, se você se apegar... Mas eu queria, né? O problema dessa frase é, mas no meu tempo, o meu propósito era tão bom e eu estava tudo bem. Tu está confundindo o propósito não. com uma coisa muito episódica, mudança, então, mas pode mudar completamente. Você pode... Quantas vezes nós não mudamos, né, o nosso entendimento ao longo da nossa vida? Então, o Heráclito fala assim, bacana, né? Mas isso muda. E se você ficar apegado, pode ser que você seja infeliz. É verdade. Então, aprenda a resiliência, aprenda a adaptação, né? Sempre veja o lado do copo meio cheio, que você vai conseguir. Aí veio lá o pessoal do Horácio, né, dos estoicos, falando, não, mas veja bem, né, aproveita, mas nunca vai ser... Ah, mas eu queria o meu propósito. Não vai ter. O que tem para hoje é isso daqui, meu amigo. É isso que a casa oferece. É isso que a casa oferece. Percebe? Então, é muito lindo isso, e eu acho que todo mundo, para ser feliz, tem que encontrar alguma filosofia para chamar de sua. Só que não tem uma filosofia universal. Então, pense uma pessoa que está lá nos seus 60 não, a gente está quase lá nós, né? Eu, pelo menos. Mas pensa uma pessoa que está lá, pensa uma pessoa que está lá nos seus 70, 80 anos de idade, que teve uma vida bem vivida, né? Mas começa a perceber o impacto da idade. Uhum. Essa pessoa estamos todos percebendo ter uma filosofia eudaimônica, ou ter uma filosofia de abnegação e ser grato, né, pelo que ela tem, nossa, eu acho que casa muito bem com essa pessoa. Agora, pensa um jovem com 18 anos... Com fome de experiências. Com fome de experiência, com fome de vida. Uhum. Ele fala, não, mas fica tranquilo que você já tem tudo o que você precisa. Ó, respira. Não vai dar. Não vai dar certo. Né? Se você tinha expectativa desse programa te dar respostas da felicidade... Não vai dar certo. Esse jovem ele vai ter que encontrar uma outra filosofia, né, que o leve à felicidade. É por isso que eu gosto de modelos, Má. Nós adoramos, eu e tu, modelos, né? Formas de tentar agregar sentido a diferentes linhas de raciocínio e pensamento. Então, tem um modelo aqui que eu achei fenomenal, que ficou famoso, inclusive, no curso de Felicidade de Harvard, que é um curso que, nossa, foi um dos campeões de audiência de Harvard, que é o curso desse professor que a gente trouxe aqui o livro para comentar, ó, Construa a Vida que Você Quer. Esse aqui o Brooks fez com a Oprah Winfrey, tá? E o cara escreve muito bem, assim, sabe? É muito gostoso de ler o livro. A Arte e a Ciência de Ser Mais Feliz. Mas aí o que nesse modelo se fala, e a ciência da felicidade é tentar dividir esses atributos, essas dimensões, essa escala que se compõe de felicidade. E eles chegaram num primeiro modelo que eles chamam de a pizza da felicidade, que são as 3 grandes divisões da pizza. A pizza está cortada em 3 pedaços, é aquela brotinha, que a gente no máximo consegue 3 pedaços. Que é como se divide esse tal construto felicidade. Então, o primeiro pedaço da pizza, que tem gente que diz que às vezes ocupa até 40% da pizza, é a predisposição genética. Então, a gente sempre tem que dar uma conta, botar um determinado investimento na tua conta genética.
E aí é a tua predisposição de humor mesmo, é o quanto você está aberto aos estados positivos emocionais. Então, se você tem melancolia, ansiedade ou mesmo controle excessivo na tua família, você vai estar mais predisposto a ampliar a base dos teus estados emocionais negativos e, portanto, isso vai ser mais difícil para você apreciar os estados positivos da mente. Então, a gente não pode descartar o componente físico, biológico. Achei muito importante isso. A segunda dimensão dessa pizza é a dimensão ambiental, que é a que tu comenta muito. Então, por mais fantástico e zen que tu seja, se tu mora numa região de guerra, se tu está vivendo uma crise institucional no teu país, se você passou por uma catástrofe natural, isso vai afetar significativamente a tua possibilidade de ser feliz. Descartadas dois pedaços, 2/3 pelo menos dessa pizza, te sobra o 3º terço da pizza, que é você ter as habilidades de vida, de construção da tua vida para ser feliz. E dentro só desse 3º terço tá a tua liberdade de aprender a ser feliz. Então, eu achei muito legal, me ajuda a organizar o raciocínio. E aí ele divide esse 3º pedacinho em 7 categorias, nesse curso aí. Que lá no modelo do Seligman era o tal do modelo PERMA, né? Que a gente também já deu muitas aulas sobre isso na Conexão IE. Mas para trazer aqui para a nossa audiência do podcast, eu vou dar exatamente como eu vi nesse curso de felicidade. Então, posso falar todas agora ou quer pegar alguma de carona? Me avisa se tu tiver algum adendo em alguma delas. Não, fala todas até para a gente poder explorar elas, né? Então, são 7, tá, pessoal? Pode pegar papel e caneta aí. O que tu pode mexer para trabalhar a tua felicidade? Uhum. Primeiro item é relacionamentos próximos. Então, relações que a gente chama de relações nutridoras. Pessoas que tu aprecia a companhia delas, o prazer da companhia de pessoas que você ama. Não importa necessariamente a categoria dessa pessoa. Ser pai, ser irmão, ser filho, ser marido, ser mulher, se é amigo. E sim a sensação de intimidade, de proximidade, de relevância dessa pessoa na tua vida. Uhum. Segunda dimensão, atos de gentileza ou compaixão, bondade. Então, quando você faz algo por outra pessoa, de preferência, inclusive, eles dizem atos aleatórios de bondade. Ter uma boa relação com estranhos, ser gentil com as pessoas onde você trabalha, que não necessariamente são os teus colegas imediatos, enfim. Né? Então, a gentileza compõe muito esse bem-estar. Inclusive, estava lendo hoje sobre isso, que a gentileza pode, inclusive, liberar ocitocina em você. Tanto quanto o abraço de um amigo. Depois, a questão do bem-estar físico. E aqui, nessa dimensão de bem-estar físico, tem várias coisas que você pode trabalhar além da tua genética. Então, nutrição, exercício, a exposição à luz, a questão toda da vitamina D, que tanto se fala da luz solar, né? A questão dos teus padrões de sono, como é que você está dormindo, a hidratação do corpo, tudo que a gente vem falando também. No meu curso lá de autocuidado, eu falei na aula de Mensana Corpore Sano lá, né? Quarta dimensão é do flow, que seria achar uma coisa que tu adora fazer. E que pode ser desde esporte até música, alguma coisa que você faz com gosto, que você perde a noção do tempo quando está fazendo isso. A quinta eles chamam simplesmente de forças, que daqui deve ter saído muito da psicologia positiva, inclusive as teorias de forças de caráter, mas que tem a ver, nesta concepção, com você poder dar espaço, dar expressão para uma coisa que você sabe, que pode ser, por exemplo, um talento que você tem, que é diferente um pouquinho do flow. Tem gente que consegue juntar as duas coisas, né? Eles separam. Então, você atuar em cima de uma coisa que você sabe, nas tuas forças. O sexto é a mente positiva,
A gente estava aqui justamente hoje falando sobre isso, o valor de uma pessoa que consegue ver o que o Seligman chama do otimista, né? Pessoa que consegue ver o que é de bom nas situações, ou no mínimo aprendizado a tirar das coisas. E a última dimensão que a gente gastou tanto espaço aqui já no podcast é a do sentido. É desse encontrar o sentido no que tu faz. Que é o que o Anselmo Grum também associou aqui a Deus, a espiritualidade. Em outras áreas se vincula à própria reflexão filosófica ou encontrar um propósito de vida. Então, olha que legal a gente vê que isso tem muitas camadas, né? Olha, eu tenho, estava ouvindo você falar, né? Eu já dei uma lida no livro do Brooks. Então, vamos lá. Eram 3 pontos. A parte genética, a parte do ambiente e o que você efetivamente pode fazer. Isso, as que eles chamam de life skills. Então, eu entendo que da parte genética, né, todos nós temos ali uma configuração de hardware que gera uma determinada química cerebral que favorece ou dificulta a gente experimentar, né, essa sensação de alegria, de felicidade. Perfeito. O que você falou ali, então, digamos assim, eu já tenho uma química cerebral mais propensa ou menos propensa, né, a ver a coisa de uma forma mais positiva. Isso. Né? E mas isso até é nato, apreciativa, né? diríamos. Isso é nato. Por exemplo, nós aqui nessa bancada, né, eu sou um cara mais cético, eu sou um cara mais desconfiado, eu sou um cara mais sério, e você é uma pessoa mais expansiva, você é uma pessoa que tem mais facilidade de se conectar com outras pessoas. Então, isso é nossa personalidade, digamos assim, que é parte como nós somos criados e parte como nós nascemos. Tem o genótipo e o fenótipo atuando aí dentro. O tempo todo. Então, a tua química cerebral, com certeza, é diferente da minha química cerebral. Dependendo da época do mês, então. A minha formação é diferente da sua formação, que aí entra o meio, né, que ele colocou. Então, como seus pais, as experiências que você teve como criança, como você foi forjando, né, os teus valores, o teu histórico, como você foi forjando o que você acredita ou não acredita no teu potencial, na tua capacidade, como você foi ou não foi conseguindo recursos para fazer frente aos desafios que a vida te trouxe. Então, a gente juntou aí o genótipo e o fenótipo. Tá, e o que eu decido fazer agora? Percebe que dessa lista, né, do que ele decidiu fazer, o que ele está fazendo aí? Atividades que influenciam aqueles hormônios da felicidade. Então, quando você fala assim, não, vai lá, né, tenha contato com os outros, faça gentilezas, etc., é ocitocina. Né? Quando você vai lá e fala, não, entra em flow, pequenos objetivos, etc., é a dopamina. Perfeito. Quando você vai lá e fala, e alimentação e exercício são as endorfinas. Quando então, os hormônios da felicidade, que é a serotonina, a endorfina, a dopamina e a ocitocina, as suas decisões do que eu vou fazer agora com o meu corpo e com a minha vida tem um impacto na geração desses hormônios. Com certeza. E o último, o que era? A produção de sentido. Aí o que entra? Aí entra a tal da mente superior. Da neurociência com a neuroplasticidade. Em última análise, né, se eu sou uma pessoa mais cética, mais crítica, mais ranzinza, os meus circuitos neurais estão desenhados desse jeito. Nessa necessidade de produzir sentido, eu preciso encontrar um novo sentido para desenvolver novos caminhos de entendimento do mundo à minha volta. Não há quem me faça feliz. Eu preciso decidir encarar as coisas de uma forma mais positiva. Mas fazer isso é mudar o hardware, é desligar alguns circuitos, algumas conexões, alguns hábitos e criar outros. Por isso que eu chamei isso de mente superior, Má. E para fazer isso, essa química cerebral me ajuda. Essa química cerebral, ela me ajuda a reforçar esses novos caminhos e desligar ou deixar de utilizar caminhos antigos.
Então, é como se todo esse método, né, que ele coloca é falar, meu amigo, chegamos até aqui. Né? Você pode ser mais ou menos favorecido pela genética, você pode ter sido mais ou menos favorecido pelo meio, pelo seu fenótipo. Tá, mas calma que tem solução. O que você decide fazer? Se você decidir fazer atividades que favoreçam a produção desses hormônios de felicidade, enquanto você produz sentido, enquanto você muda a sua visão da vida, olha, você tem jeito de ser um pouco mais feliz. Né? Isso me faz lembrar, eu não tenho certeza, mas que no fim a gente, nessa pressa de juntar os livros, era o tal livro amarelo que eu queria que ficou lá em casa. 10% mais feliz. Não, esse é de outro cara. Esse é outro cara. Esse daí é um cara que, me esqueço o nome dele, mas ele era um apresentador de um programa matinal americano. E ele teve um breakdown, ele entrou em surto durante o episódio de um Good Morning America, eu acho que é. E aí esse cara foi parar num retiro. Aí ele decidiu mudar de vida. Para poder tentar ganhar esses 10% mais feliz aí. Deixa eu ver se eu acho aqui o que eu tô falando é um livro amarelo do Brooks. E que eu não tenho certeza se é nesse livro, por isso que eu estava pedindo porque eu li isso em algum lugar e eu acho que foi nesse livro. Que ele fala que não é só a habilidade de tu ir atrás dessas coisas que tu tá dizendo aí, que trazem os hormônios da felicidade. Isso já é uma relação. Mais feliz é o Dan Harris. Dan Harris, isso aí. Mas bota o Brooks, então, pra gente ver como é que é o nome do livro amarelo, isso Brooks. Que eu tô falando. Mas então, o que eu tava dizendo é que ele fala que não é só a capacidade de ir atrás desses estados emocionais positivos. Existe também um outro pedaço que é a administração efetiva dos estados emocionais negativos. E aí a gente volta para o argumento do pessoal do universo de emoções, de que predispõe-se para essa felicidade a ausência de medo. E isso faz todo sentido, porque da forma como a nossa mente é arquitetada, se você tiver uma ameaça iminente, que é o que o teu medo aponta, você é incapaz de ganhar acesso a esses estados positivos da mente superior. E quando eu falo mente superior, eu posso estar falando de um ponto de vista místico e eu posso estar falando de um ponto de vista anatômico. Eu estou falando do teu neocórtex, do teu globo frontal. Mas estamos falando a mesma coisa. Sim. Se eu sou um camarada que eu tenho essa forma de encarar o mundo em função das dificuldades que eu já tive, que olha, nunca vai dar certo, nada dá certo comigo, sempre dá errado. Se eu tenho essa configuração mental, olha, é muito difícil. Né? Por isso que ele fala que eu preciso produzir novos sentidos, né? Enquanto eu favoreço essa transição com essas atividades que irrigam, né, esse meu tecido cerebral com os tais hormônios de felicidade. É como se esses hormônios de felicidade azeitassem, né, ou facilitassem essa mudança. Mas se isso estiver muito arraigado, olha, você pode dar injeção de serotonina direto na Esse que é o problema, né? Aí tu já está entrando no caminho dos psicotrópicos, que é o caminho dos psicotrópicos. E que não adianta ainda não encontrar um jeito de botar a serotonina no lugar certo. Desregula a química cerebral e sem falar que, por exemplo, a dopamina, lembra do nação dopamina? É um hormônio aditivo, né? Do sentido que você se acostuma com aqueles níveis de dopamina e você quer sempre mais. Não, e não tem... Diferente de uma pessoa diabética, a gente já comentou isso, né? Que eu vou lá e vou conseguir medir a insulina. Não existe um método ainda, um marcador de como é que está a serotonina na tua fenda sináptica, como é que estão as tuas sinapses cerebrais. Existem alguns estudos já mais modernos aí, de algumas máquinas que conseguem medir esse nível de atividade cerebral e que, não estou falando de máquina para medir, não estou falando de uma ressonância magnética comum. Estou falando de máquinas que conseguem ver a saúde desse teu cérebro e das sinapses. E altamente, nossa, é tudo muito novo nisso. Que você ainda depende do relato da pessoa para ela dizer o quanto ela está se sentindo A, B ou C. Então, essa relação de causa e efeito que tu fez, se eu fizer isso vai me liberar ocitocina, se eu fizer isso, vai me liberar serotonina, não é tão simples assim.
Muito menos a gente conseguir quantificar isso. Uhum. Então, são suposições que a gente faz, porque a gente sabe do papel dos hormônios, mas eles se interligam. E daqui a pouco, por exemplo, um hormônio, o próprio GABA nas mulheres, ou um estrógeno. Nossa, o que faz o estrógeno? Não, e aí... Então, a gente não tem uma solução única, é isso que eu quero chegar e dizer, para dizer, se eu fizer isso, eu vou provocar no meu corpo uma resposta e isso vai me dar esse sentimento. Bah, coisa boa se fizesse toda essa relação. E aí tem uma diferença também muito grande, né, entre a percepção do homem e da mulher da felicidade. Né? Tu que também estuda bastante mulheres, eu vou te provocar aqui agora. Vamos lá. Ainda está longe do março. Por exemplo, lembra daquela questão da comparação, né, do cérebro feminino e cérebro masculino, né? Que você pergunta para o homem, o que você está pensando? Ele fala nada. Né? Ele consegue isso é de verdade. Não pensar em nada. E a mulher está toda hora pensando em tudo. Eu ainda duvido que isso é possível, Má. Tu ainda duvida que isso é possível, mas é possível. Eu acho que vocês dizem nada e não estão conseguindo dizer o que estão pensando. Não, eu duvido dessa diferente. Capacidade. Bom, essa semana que passou mesmo, né? Tu botou uma charge lá do homem fazendo a perspectiva do ano novo e da mulher fazendo a perspectiva do ano novo no teu curso lá das mulheres, que a mulher tinha que tudo em conformidade com tudo. Foi um post que a filha mandou, gente. Como que é isso aí? Explica pro pessoal. Deixa eu já descobrir aqui nas coisas que a filha mandou para mim. É um cara americano que ele faz vídeos para adolescentes e jovens, né? E ele fez uma comparação de vídeos de começo de ano, no sentido de resoluções para 25, de homens e de mulheres. E ele chegou à conclusão de que os homens, eles querem ser fortes, eles querem ser bala no que fizerem, botam umas caras bem feias, umas caras de Rambo, assim, e diz, eu vou ser o lobo solitário. É bem autocentrado. E tipo assim, liga o F, isso. Não gostou de mim, adoça, problema bem teu. É assim, né? Pé na porta. E as meninas, é um troço assim que a foto de capa dos vídeos tem umas 8 divisões com todos os trechos do vídeo em que ela promete que ela vai fazer academia, que ela vai comer melhor, que ela tá com um trecho de maquiagem, ela tem um planner, ela é o polvo que tem 1000 tarefas. Ou seja, é muito mais complexo, muito mais complicado. Cansativo, certo? Só de olhar. Tá, então guarda essa informação. Lembra do Yalom, do existencialismo? Sim. Tem um capítulo do existencialismo. Eu preciso ler esse livro. Ele é muito denso esse livro. Que ele fala da produção de sentido. Tá, então, eu várias vezes comecei e não avancei. É importante a produção de sentido, tudo mais, tudo aquilo que a gente fala, do propósito, do significado, logoterapia, blá, 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 beleza. O que o Yalom fala? Mas como é que a gente vai conseguir produzir sentido se o mundo não faz sentido? Mas aí já é o Yalom vovozinho falando. Não. O que o Yalom está falando? Tem ou não tem um monte de absurdo acontecendo agora? Tá, mas não é do absurdo existir ou não que depende o sentido. Isso. Então, se você for tentar abraçar o mundo para produzir sentido, você não vai conseguir. Não, eu vou mais longe. Se você depender de que as coisas não sejam mais absurdas para ter sentido... Você está lascado. Então, vamos pegar essa diferença que você colocou da mulher e do homem. Quando o homem pega e ele se fecha, e basta eu ser, sei lá... Forte, sarado, rico. Percebe como ele simplificou o universo dele? Sim, o homem é um organismo mais simples. Então, quando a gente simplifica o nosso universo, fica mais fácil. Claro. Agora, se você quer abraçar tudo, e veja que não é abnegar, não é abrir mão não é virar uma seta, não é abrir mão de tudo. Não, eu vou reduzir as minhas necessidades. E o homem, ele vai geralmente ser mais autocentrado, né? Não estou falando que todo homem é autocentrado, pelo amor de Deus. Não, a gente nunca generaliza. Mas a gente está falando de organismos biológicos. Ele vai ser mais autocentrado, vai ser mais simples a vida do homem. Ele vai precisar de menos coisas, né, para ser feliz. A mulher, geralmente, ela é mais complexa na sua uma definição... Desculpa, eu sei que eu estou pisando em ovos aqui. Não. Né? Eu ia dizer que a tua definição... com o perdão do trocadilho, é simplista. O homem é mais simples, né? Mas eu entendo o que você quer dizer. E se a gente pegar o sistema hormonal
de homens e mulheres. É um Se você hormônio estiver contra duvidando quantos? de mim, Né? pega o teu último exame da família, do menino e da menina, dos hormônios e da combinação disso, a depender da idade, a depender do ciclo no mês, o que acontece. Todos nós temos hormônios que a gente compartilha, né? TSH, T4, T3, Sim. etc. Mas o homem ele tem a testosterona. Isso. Já a mulher, Das suas gônadas, né? A miríade, né? Como é que é o nome daquele livro, né? As mulheres que pensam demais e tem todo o inventário Não, esse é outro livro. As Não, Mulheres que Pensam Demais é da Noen. Então, mas que tem todo um Hoang-Sam. inventário de todos os hormônios que a mulher tem ao Então, longo esse da é outro faixa da vida. É livro. outro livro. O que tu está dizendo é um livro chamado Como as Mulheres... Não é Como as Mulheres Pensam. Agora tu me deu um embrulho aqui, vou ter que procurar. Eu acho que é Mulheres da que Brisa Pensam Andini. Demais. Será que é? Sim, é Mulheres que Pensam Demais. Que ele Pode pega ser, assim, deixa eu por ver. idade, por faixa etária, Aham. uma tabela de Não, todos Mulheres que os Pensam Demais hormônios, é da Hoang-Sama, peraí. de todos os hormônios femininos, né? E Porque como é que eles se comparam? Hoang-Sama é uma professora de Yale Aham. que estudou o overthinking, tá? Que é o hábito de pensar livro demais. É aquele que tem uma macarronada na eu cabeça. sei, eu vou pegar esse outro, eu já vou te dizer. Então, esse que tu falou, Mulheres que Pensam Demais, é um livro que falou da pesquisa da professora no Hoang-Sama. E é um livro antigo, inclusive, nem sei se tem Como edição é que é o aqui nome no desse Brasil. livro aí? O que você está falando é da doutora Brizandini, peraí. E é muito interessante, porque ela começa o livro falando que quando ela estava estudando medicina, o que chamou a atenção dela é que os professores diziam, mas todas as cobaias são machos para não viesar a amostra. E ela, como assim? Né? Então, o que ainda é um fenômeno, isso tem me feito estudar muito, os hormônios das mulheres, a própria menopausa, os ciclos de vida, é que não... Tu chega e tu diz que tu está no climatério ou na menopausa, para começo de assunto, ninguém entende a diferença das duas coisas. Depois, ninguém sabe o que fazer com você. No mais das vezes, não estou dizendo que é todo mundo, os médicos vão te dizer que é normal e que passa, mesmo que possa durar 10 anos da tua vida. Então, essa ignorância em relação ao organismo feminino e às fases da mulher é que faz ser tão complicado, né? Então, pronto, já vamos pegar até esse exemplo aí das fases da mulher para falar como que é muito difícil uma versão única de felicidade. Como as mulheres pensam. Como as mulheres pensam. Então, é muito difícil você pegar uma filosofia única de felicidade e querer que a mulher, independente da fase dela, de seu ciclo hormonal, aceite essa visão. Não vai rolar. Não vai funcionar. De novo, isso é simplista, Má. De novo, isso é simplista. Então, checa o homem aqui falando. Mas percebe que é complexo porque é claro que uma mulher, demais. apesar da sua fase hormonal, pode fazer uma reflexão, considerando a lente que ela está vendo no mundo. Pode fazer uma reflexão, mas é muito provável que ao fazer essa reflexão, a filosofia que ela vai abraçar, o entendimento que ela vai abraçar, vai mudar. E tudo bem. E tudo bem, por isso que eu estou falando. Mas por isso que eu estou falando que é difícil você ter uma filosofia única que sirva para todas as fases de vida. Não, e que muito sirva difícil. para cada ser humano, vai ter que ter uma certa composição desse sistema de crenças que te ajuda a ser feliz, né? Agora, o que é uma orientação geral? Se você simplificar o seu escopo, fica mais fácil. Tá, aí já é você também de novo dando a tua solução. Mas Ou seja, a gente não vai ter que sou fazer eu, algum não sou curso. eu estou aqui parafraseando o Irving Yalom, porque o caminho que ele fala para a gente produzir sentido num mundo que não faz sentido é a gente reduzir o escopo, é a gente focar em prioridades, porque se você quiser tentar agradar todo mundo e todos, né? Por exemplo, uma pessoa que vive numa família complicada, com pessoas muito diferentes, de orientações políticas. Não, aqui ou todo mundo vai ser feliz ou ninguém vai ser feliz. Morre todo mundo Não abraçado. vai morrer todo mundo Não, e o abraçado, pior é que se a gente né? trouxer para as questões familiares, a família ela tem um componente muito incapacitante para a felicidade, vamos dizer assim, que justamente aquela pessoa mais problemática da família, aquela pessoa mais difícil, é aquela que vai receber mais atenção. Por vários motivos. Aí é o problema da sistêmica lá que você coloca. Isso. Então, a gente acaba se atraindo
seja na vida pessoal, seja no trabalho, pelos problemas a serem resolvidos. A gente, como espécie mesmo, tem muita dificuldade de apreciar as experiências positivas, porque a gente ainda é um bichinho muito assustado. Eu lembro muito do livro do Sapiens, do Harari, nessa hora, sabe? Que foi um livro que me impactou muito. Ele é um livro difícil, porque ele tem muita densidade científica. O cara realmente puxou muito a fundo as pesquisas para entender a espécie humana. Mas logo no começo, antes de ele falar da revolução cognitiva que aconteceu, quando a gente, de fato, passou a ter o neocórtex, né? Que se fala aí que em torno de 100 mil anos atrás, você tem alguns estudos que falam em 10, então aí, enfim, não vou entrar nas arqueologias do cérebro humano, mas o que ele vai dizer é que a gente se construiu como um bichinho assustado. Então, diante de todos os outros predadores que eram grandes, ou que eram fortes, ou que tinham habilidades específicas que o seu corpo trazia em frente às intempéries da vida, nós éramos o único bichinho com noção da sua mortalidade, que é o que faz a gente ser tão assustado. A gente sabe que a linha de final da curva está em algum lugar que a gente não sabe quando vai ser, mas que a gente sabe que vai ser. E a gente está sempre tentando antecipar-se a esse marco, o marco da finalidade. Então, por natureza, nós somos bichinhos assustados. Bom, e aí volta aqui para a definição do cara que o cara que está feliz, ele não tem medo. Isso. Imagina se lá atrás o Neandertal ou o Sapiens, né, falasse, não, quer saber, vocês que se lasquem, eu quero ser feliz. Ah, mas você vai ser devorado por um tigre de dente de sabre. Eu morro, mas eu morro feliz, né? E segundo Gade, todos esses morreram e não avançaram, porque ele é um evolucionista e vai dizer, esses aí não continuaram. Então, a gente ficava aqui junto pelo medo. A gente tinha momentos alegres, a gente tinha momentos tristes, né? Mas a gente seguiu junto como coletividade. Agora que a gente não está mais sujeito a tantos perigos quanto o homem lá na sua evolução, o mamute não é mais real, né? A gente tem espaço para se desgarrar do bando. As famílias estão virando nucleares. A gente não tem mais aquela família com 12 tios, todo mundo junto. Não. Hoje em dia o casal e, se tiver sorte, pets, né? Não tem nem filhos mais. Casal? Podemos voltar? Se for casal, né? Então as pessoas, né? E isso é uma questão até da geração que está chegando aí, a Z, né? Que a pessoa ela quer ir atrás do que a faz feliz, ela já busca o seu propósito, ela quer autenticidade, ela vai em busca da sua felicidade. Sem ter atendido as necessidades básicas ali da hierarquia do Maslow, ela já quer ser feliz. Né? Que receita para ser infeliz. Então, que receita para ser infeliz? Aí me veio um outro dos nossos filósofos aqui que eu acabei não falando, que é, claro, o Karnal, né? Que o Karnal, nessas horas, ele sabe ser bastante cínico, do lado positivo dessa afirmação, né? Ele é um filósofo cínico. Ele é. Cadê, ó? Só achar aqui quando ele fala. Então, deixa eu avançar mais um pouquinho para achar aqui. Enquanto você acha aí, se você pensar ali achei. Tá, diga. Ser feliz é tão obrigatório que ninguém mais pensa em ser feliz, mas só tenta aparentar a felicidade. O que é uma percepção fina, curiosa e perspicaz sobre o nosso mundo. Então, precisa tanto disso que, já que eu não consigo, eu vou tentar parecer feliz. Vou fazer um fake. Eu vou fazer um fake. E aí é um outro caminho que a gente, claro, não explorou aqui, né? Mas como é cansativa essa busca por parecer ser feliz. E aí vou substituir a palavra felicidade por parecer ser bem-sucedido, que não são a mesma coisa, né? Eu até eu fiz um artigo agora em janeiro. Estou tentando fazer um por mês, por enquanto estou mantendo a meta, que é o peso de cada curtida. E eu comparo esse peso da gente tentar ser feliz, ou mostrar ser feliz, melhor dizendo, com o mundo, ou melhor, os céus que o Atlas carregava. Então, tem algumas imagens dele com o mundo, não era o mundo não, tá, gente? Lá no mito antigo dos gregos, o Atlas tinha sido condenado a carregar os céus, né, mano?
Olha, tu sabe que desse curso que eu gravei esse final de semana, a reflexão assim, mais importante que eu fiquei foi do Maslow. E a tal hierarquia de necessidades foi uma baita de uma sacada. Foi. Ele não Né? tinha feito a pirâmide, Não mas é a ele tinha pirâmide, feito a hierarquia. Olha, você atendeu as suas necessidades básicas? Tá. Show. Isso te dá a condição de você atender as suas necessidades de relacionamentos. Você construiu seus grupos, construiu sua família, etc. Atendeu isso, isso te dá condição de você ir atrás da sua realização pessoal, né, da sua autodeterminação. Então, existe um caminho natural que vai mostrando ao longo do nosso amadurecimento o que nos deixa em conformidade, o que nos deixa em eudaimonia, o que nos traz felicidade. Se um camarada ele ficar preso aqui embaixo, na hierarquia de necessidades, e ficar com medo de perder tudo, ficar com medo de ficar pobre, ficar com medo de não sei o que lá, ele não vai. É a história do avarento lá do Natal, né, que ele não se realizava, ele não se relacionava, etc., porque ele tinha medo de ser pobre. Então, ele ficou avarento, né, para o resto da vida, até que vem lá o fantasma do Natal futuro e ele fala, né, vai tentar mudar de vida lá, o Sturges, né? Essa metáfora já está desatualizada há um mês. Mas é o cara que ele ficou preso nas necessidades básicas. E uma pessoa que ela tenta inverter a pirâmide, né, sem ter atendido as necessidades básicas, ela vai para esse mundo fake. Ela na rede social ela é o máximo, ela no grupo de trabalho ela é o máximo. Ela, achei isso uma sacada, né, muito boa. E ela não tem a condição, o pré-requisito para sustentar aquela felicidade. Sim. Então, percorrer a hierarquia de necessidades, aí o que o Maslow coloca são as mais básicas, os mais grupos. Como é que eu vou trilhar esse caminho dentro das mais básicas? Aí começa a ir para o indivíduo. Tá, mas veja só. Aí entramos na complexidade do mundo de hoje. O Maslow, quando fez a teoria das necessidades humanas, ele estava, se não me engano, em 58. Então, ainda se vivia o pós-guerra, um clima de guerra fria no mundo e uma vida, como tu já usou esse termo aqui, vou usar ela de novo, muito simples. Então, as pessoas elas já sabiam que elas iriam, quem podia terminar o seu college, high school lá americano, ia para algum tipo de college porque seus pais tinham condição. Quem não podia já ia entrar no mundo do trabalho. E se conseguisse pagar sua casa e ter seus filhos, isso já era a vida que se esperava ter. Então, era muito fácil subir nesses degraus da hierarquia, porque a vida era muito simples. Só que se tu trouxer para o nosso dia de hoje, o que tu está dizendo aí é que não adianta nem eu ficar na base e nem eu querer ir para o topo, que eu deveria conseguir ir avançando. E o que eu trago de reflexão é que me parece que a pirâmide se transformou numa grande bacia. O pessoal está querendo fazer do jeito dele, né? Não, e que a gente vai ter que dar uma vela para cada santo. A gente não vai precisar não vai conseguir esperar para ter amigos para ter expressão pessoal ou esperar para ter expressão pessoal para ter sustento. Então, tudo junto, misturado. Aí vem o que o Elon estava falando. Se você quiser atender uma vela para cada santo e ampliar demais as suas necessidades, você provavelmente vai ser infeliz, que você não vai conseguir dar uma vela para cada santo. E exausto. Por isso que existe uma hierarquia. Por isso que eu falei para você que de tudo que eu fiz nesse final de semana, para mim... É o que ficou mais forte. É a hierarquia do Maslow. Legal. Que, para encerrar, né, lá na Bíblia, né, tudo tem o seu tempo. Né? Então, a gente tem que aprender a perceber e respeitar os nossos tempos. E eu vou avançar só um pouquinho nessa tua reflexão. Esse tempo não é nós que controlamos, é claro que é isso que tu quer dizer. E mais, às vezes a gente pode ter um tempo para nós que a gente só precisa se abrir. Vou terminar contando uma coisinha que me aconteceu hoje. Eu estava para vir para a empresa e me deu vontade de comprar uma coisa na padaria. Só que eu estou num processo de dieta por nutricionista e a verdade é que eu não estava com muita fome. Mas eu pensei, daqui a pouco pode me dar fome. Eu vou levar uma barquetinha de frango lá que vende na padaria que eu vou. Muito bem. Só que eu vi que estava quase demorando para chegar o Uber, não quis me apressar. Digo, não vai dar tempo de comprar. Mas a verdade dava. Minha ansiedade me fez não comprar.
Quando eu tô saindo, tô olhando ali o Uber e vi que teria dado tempo, quando eu tô quase entrando no Uber, um cara me pergunta: "A senhora tem dinheiro para me dar para eu comprar alguma coisa para comer?" E eu, sinto muito, não tenho. E entrei no Uber porque o Uber estava chegando. E pensei imediatamente, eu tinha que ter comprado? Sim, e não era para mim. Aquela intuição que eu tive de entrar para comprar um barquetinho de frango não era para mim. Eu teria exatamente isso na mão para dar para aquela pessoa se eu tivesse ouvido a minha intuição. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes o que a gente faz é tentar ter um controle absurdo sobre o que nos faz feliz e a gente esquece de ouvir esses pequenos sinais, essa intuição que a gente tem do que pode nos fazer feliz. Muito bem, muito linda a história. É isso então, gente. Nossa, a gente até se emocionou no final aqui. Então, muito obrigada para você aí. Conta para nós o que achou desse episódio. Curte o episódio, compartilha, segue o nosso canal. A gente precisa de engajamento para seguir fazendo Arena IE, tá bom? Obrigada e até o próximo. Até a próxima e sejam felizes. Isso aí.